E aí galera, tirando o Cruzeiro, tá tudo bem com vocês? Bom, vamos aí para mais um giro de notícias para repercutir um pouco os acontecimentos após essa derrota por 1-0 para o Náutico, né? Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro precisa então vencer na partida de volta em Belo Horizonte daqui a aproximadamente 10 dias, né, que vai ser na terça-feira da outra semana. Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais para se classificar direto. Vitória simples leva a definição para os pênaltis, empate ou derrota, obviamente, classifica o Náutico. Antes de falar um pouco sobre as notícias, algumas repercussões aí da partida, eu lembro que o vídeo é feito com patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas que é extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. E nesse final de semana, R$2 então de aposta grátis no sábado, R$2 de aposta grátis no domingo, tá? Seja você um cliente já ativo ou um novo cliente que vai entrar aí pelo link da descrição, fechou? Então tem esse free bet no sábado e no domingo e tem as cotações, Brasileirão começando, e é sobre isso, inclusive, que eu gostaria de falar um pouco. Já falei bastante durante a live de ontem, né, sobre essa derrota do Cruzeiro pro Náutico, o quanto foi decepcionante o nosso time ter controlado a posse de bola, ter criado diversas oportunidades, muitas vezes inclusive em superioridade numérica, mas chegava ali na hora de decidir a jogada, tomava sempre a decisão errada, né? Sempre o passe ia pro jogador que não estava bem colocado, muitas vezes o passe era errado, às vezes tentava driblar, até sofreu falta, mas enfim, não conseguiu fazer a chance virar gol, né? E esse foi o grande problema do Cruzeiro. É óbvio que principalmente jogadores como Wesley e como Gilberto, que foram as principais contratações do Cruzeiro para a temporada, entre os atacantes que estiveram em campo, né? Porque o Nicão também foi uma contratação importante. Mas o Wesley e Gilberto, eles têm a obrigação de decidir. Eles vieram para isso e estão peidando na farofa, estão fazendo uma temporada horrorosa. Ontem o Bruno Rodrigues também jogou muito mal. Mas é inegável, o Wesley e Gilberto estão devendo e precisam tomar a decisão corretamente. E aí, meus amigos, pode ser Pepa, pode ser Pessolano, pode ser Dorival, pode ser o Tite, pode ser José Mourinho, Guardiola, qualquer um. Dentro de campo, a tomada de decisão é do jogador. Receber uma bola em condição de finalizar e ter a frieza para botar essa bola para dentro, não é o técnico que vai fazer, é o jogador. É o jogador que tem que assumir a responsabilidade e começar a render, e vários desses jogadores foram os responsáveis, inclusive, pela péssima campanha no campeonato estadual e até pela saída do Pessolano, embora o Pessolano já tinha falado que queria sair, dane-se o Pessolano. O que eu tô querendo dizer é, esses atletas estão devendo há muito tempo e na carreira eles já mostraram que pode fazer melhor. O Gilberto tem o quê? 200 gols na carreira e não sabe agora chutar uma bola na reta do gol. O Pepa, na coletiva após a partida, falou bastante nessa questão da falta de eficácia, né, que o Cruzeiro criou bastante, e que se a gente não tivesse criado nada, aí sim seria pior. Eu concordo com ele, né? Até porque quando o time consegue criar oportunidade, mas tem dificuldade para decidir, significa que alguns processos do time já estão funcionando. Falta resolver essa questão da finalização, que é uma das mais importantes, uma das mais difíceis, mas que tem solução. Isso passa muito por confiança, por tranquilidade, por ter um pouco mais de frieza, e é isso, não tem muito segredo, tá? Futebol é isso, é repetição, domingo tem outro jogo, é a chance de se redimir. Eu já falei sobre isso em outros momentos aqui no canal, né, de como essa questão da internet, da criação de conteúdo mais diversa, até na TV aberta mesmo a gente vê muito, o quanto essa indústria da indignação ela é relevante, né, e ela acaba gerando engajamento, gerando dinheiro. Todo mundo precisa sempre estar muito puto com tudo. Ontem não tem um cruzeirense sequer que não estava muito injuriado com a forma como o Cruzeiro perdeu um monte de chance e na reta final entregou a rapadura, levou o gol e perdeu o jogo. É fato que estava todo mundo chateado. Agora, quando a gente esfria a cabeça, a gente é capaz de entender que o time do Cruzeiro não teve uma atuação horrorosa. Tem como fazer coisa melhor daí. E um jogador que merece um destaque positivo é o Matheus Vital, porque fez uma boa partida. É fato que naquela reta final ali, todo o time do Cruzeiro se perdeu, parece que o time estava de fato meio cansado, né? E o Náutico conseguiu acelerar, fazer o seu gol e poderia até ter feito outro. O Rafael Cabral fez boas defesas, mas o Matheus Vital foi um dos melhores jogadores em campo, criou oportunidade. Teve lá a polêmica da reta final, aquele jogador do Náutico lá falando que queria trocar a camisa com ele, xingando ele lá na transmissão e tudo mais. E de fato, né, revendo o lance, o cara depois que tentou uma jogada lá, gritou na cara do Matheus Vital, ele falou alguma coisa na orelha do jogador. Eu acho que o Matheus Vital foi até muito tranquilo, as pessoas ficam falando, ele não foi humilde de trocar a camisa. Vai trocar a camisa com o outro, velho, sabe? O cara passou, gritou na sua cara, ganhou o jogo, tá todo mundo puto, o jogador tem que ter sangue de barata, vai pro meio do inferno.
perna que é jogador do Náutico também. Pensando já na partida contra o Corinthians, a gente tem duas notícias que eu considero ruins, né? A possibilidade de não ter o William e Richard. Os dois saíram sentindo problemas na coxa, né? Um em cada coxa, obviamente. Obviamente o William na coxa dele e o Richard na coxa dele, mas o William na coxa direita, o Richard na coxa esquerda. Os dois serão reavaliados, não dá para saber se vão jogar contra o Corinthians, e se não jogarem eu acho que serão desfalques importantes. O William, na minha opinião, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo, foi um cara que fez muito bem o papel ali pela lateral, criou chance clara, fez bom cruzamento para a área, errou algumas jogadas também, errou diversos passes, mas foi um jogador que criou boas ocasiões. O Náutico não conseguia se criar por ali, o ponta deles, né, o Vidieiro, é um jogador perigoso, não conseguiu fazer muita coisa, mas infelizmente o William tem essa questão de uma certa fragilidade física, né? Isso justificaria pagar 4 milhões de reais no Tinga? Nunca, em nenhuma hipótese. E com relação ao Richard, coincidência ou não, foi depois da saída dele que o time do Náutico cresceu muito na partida. Não dá para afirmar se o Richard ficasse em campo, o Cruzeiro não teria sofrido gol. Isso aí é impossível afirmar, mas é fato de que o gol do Náutico saiu justamente de bola aérea, né, num momento em que a gente estava com um time um pouco mais baixo, porque o Felipe Machado é mais fraco nesse tipo de jogada aérea. O Felipe Machado não teve culpa na jogada do gol, tá? Inclusive, essa aí é totalmente na conta do Castan, que errou a bola, e do próprio Lucas Oliveira, que não conseguiu antecipar um cara quase 20 centímetros mais baixo que ele, né? Mas enfim, aconteceu, já foi, vamos pra frente. E a mensagem que eu gostaria de trazer para todo cruzeirense que me assiste nesse momento é muito simples, viu, rapaziada? A gente não joga uma Série A de Campeonato Brasileiro desde 2019, né? Que foi aquela tragédia, aquele ano horroroso, aquele rebaixamento, era a polícia baixando lá no Cruzeiro, aquele negócio triste. Foram 3 longos anos pra gente voltar à Série A. E agora que o Cruzeiro tá às vésperas de estrear, numa grande partida, fora de casa, contra o Corinthians, estádio lotado, eu tô vendo a torcida do Cruzeiro meio de cabeça baixa, como se antes do campeonato começar, o Cruzeiro já fosse um dos rebaixados. Calma aí, gente. Foi tão difícil pra gente voltar pra essa Série A, que agora vocês vão entregar os pontos antes do trem começar? Vocês vão realmente se entregar sem lutar? Pera aí, né, sabe? Eu acho que o que eu tô falando aqui vale muito mais pros jogos em casa do que para essa partida que a nossa torcida estará presente, mas será a minoria. Se a gente não tem um time muito bom, isso significa que o time vai precisar ainda mais da gente, ainda mais da torcida. Então, torcida, ou joga junto, se não atrapalha. Os caras já são ruins, tem que ajudar. No próximo final de semana que a gente tem o primeiro jogo em casa do Brasileiro contra o Grêmio, e só depois a partida contra o Náutico de volta na Copa do Brasil. Ainda que a gente esteja chateado com os jogadores, com a diretoria, com o técnico acho que não, porque o Pepa já mostrou bons indícios nesse time, inclusive, vamos jogar junto. Eu sei que a rede social não reflete o que é o pensamento de uma torcida, tá? Na rede social, normalmente, as pessoas botam pra fora o pior lado delas, né? Mas o que eu vejo nos comentários aqui do canal, em Twitter, em tudo quanto é rede social, é como se o Cruzeiro fosse o pior time da história. E eu tive até que concordar com o Vitor Birner, comentarista da ESPN, que falou uma coisa que a cada jogo que o Cruzeiro não vence, que o Cruzeiro tropeça, é como se fosse o fim do mundo. A torcida do Cruzeiro tá num estado de desespero, num trauma, que é um negócio absurdo. Perdemos pro Náutico, sim, perdemos. É um time de terceira divisão, tá todo mundo chateado, fato. Mas o que o Cruzeiro precisa fazer para corrigir isso, né? Contra o Corinthians não tem nada a ver do jogo contra o Náutico. Contra o Corinthians vai ser um jogo muito complicado lá, em que o Corinthians é super favorito, inclusive. Se o Cruzeiro trouxer um empate da Neoquímica Arena, tá joia. Dá para ganhar? Claro que dá, a gente vai jogar acreditando nisso, mas o resultado mais provável é a vitória do Corinthians. Vocês podem pesquisar as odds, as cotações em qualquer casa de aposta que vocês vão constatar isso, tá? O Corinthians é muito favorito. E como que o Cruzeiro pode superar a derrota de ontem contra o Náutico? Vencendo o Náutico por 2 ou mais gols de diferença na partida de volta. Ponto. Não tem outro remédio. A gente pode ficar aqui se lamentando, xingando, reclamando, pedindo 35 contratação, ou a gente pode olhar pra frente, tá? O time do Cruzeiro é brilhante tecnicamente? Não, mas o time do Cruzeiro já deu provas de que pode produzir muito mais. E o time do Cruzeiro ontem criou chances. O que é que faltou? A eficácia, como diria o nobre Pepa, faltou botar a bola pra dentro da casinha, faltou fazer o gol. Os nossos atacantes foram incompetentes e aí depois
tudo ferrou, né? Se a gente bota 1 ou 2 gols ali na frente do placar, mesmo que tomasse um gol no final, a gente teria trazido um resultado legal para BH. Mas não existe si no futebol e não tem como mudar o passado. Já perdemos o jogo, agora bola para frente, galera. Vamos parar com essa coisa. Esquece 2019, 2020, 2021. Se tiver que lembrar alguma coisa, lembra 2022, que foi o ano da nossa, digamos assim, né, da nossa recuperação, do nosso reerguimento, de quando a gente conseguiu voltar para elite. O campeonato tá começando agora. Foi tão difícil, velho. Foram o quê? 38 vezes 3 dá cento e tantas rodadas que a gente ficou longe da elite do futebol brasileiro. Vamos curtir o momento, para de sofrer por antecipação. Até porque se o time fizer um campeonato de merda, for rebaixado no final das contas, aí a gente vai ter motivo para sofrer. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tá projetando o pior cenário possível e nessa equação a gente não considera os problemas que os outros times têm. A gente tá achando que o Cruzeiro é o pior time da história. Calma, tá? Ah, você vai ficar pedindo calma depois de 3 anos na Série B. É, filho, já foi, já passou os 3 anos, subimos, estamos de volta na A. Agora que nós vamos jogar. O que aconteceu nos últimos anos não vai entrar em campo. Mas você não tá com medo desse time ser rebaixado? É claro que eu tô com medo, mas eu não tô com pânico, sabe por quê? Porque o medo é natural, é até bom sentir medo. Quando você entra em pânico, você paralisa e aí você não faz porra nenhuma. Então, relaxa, sentir medo é natural, mas a gente tem que saber trabalhar com esse medo, com essa dificuldade. E ó, nosso time tem condição de fazer coisa melhor, mostrou isso ontem. Não é questão de ser otimista, de passar pano, de olhar copo meio cheio e meio vazio. A questão é o futebol. O que o Cruzeiro jogou de futebol ontem? Dava para ter ganhado? Devia ter ganhado. Se fosse outro esporte, se fosse basquete, vôlei, qualquer outro esporte, tinha ganhado, porque o futebol é um esporte que tem essa peculiaridade mesmo. Às vezes o time que joga melhor não vence. É óbvio que o Cruzeiro tem muita coisa para corrigir, mas nada vai ser resolvido reclamando, tá? É a rapaziada lá treinando, trabalhando firme, né? Organizando, os jogadores tendo um pouquinho mais de calma na hora de tomar a decisão, que as coisas vão tomar um rumo melhor pra gente. E o nosso papel como torcedor, a gente tem duas opções. A gente pode ficar atrapalhando, vaiando o jogador, achando que tá tudo uma merda, ou a gente pode tentar ajudar. Eu prefiro tentar ajudar da forma que for possível. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!